Vamos ler número 6, do verso 22 ao verso 27. Está na página 130 do Antigo Testamento. Leitura alternada. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Juntos. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Eu não sei você, mas eu sou da época que tinha que pedir bênção para o pai e para a mãe. Ainda tenho que pedir, para a mãe, né, no caso. Esse é um hábito, um costume que as pessoas tinham de pedir a bênção. Pedir a bênção. Depois passou, em vez de bênção, para ser benção, né? E o pai ou a mãe e os tios, em vez de responder Deus te abençoe, falavam o quê? Bençoe, né? Bênção, bençoe. Depois saiu bênção, bençoe e entrou bom dia. Aí, bom dia. Depois saiu bom dia, boa tarde, boa noite para o pai e para a mãe, para os tios, e falou, e aí? E aí? Bom? Agora saiu o e aí, e a pessoa senta na mesa para tomar café e não fala nada. Vocês já perceberam? Eu tive que treinar os nossos jovens e adolescentes nos grupos de WhatsApp, que eles começavam o assunto sem falar bom dia ou boa tarde. O pastor tem que ver para bom dia? Nós estamos deixando cada vez mais de ter essas introduções que são tão importantes para iniciar uma conversa. E é claro que tem todo um efeito quando você pede a bênção para alguém, e eu fico ainda muito feliz, e é muito bom ouvir o Deus te abençoe da minha mãe, o Deus te abençoe dos meus tios. Isso era algo que nós deixamos de lado por alguma razão, mas tem um significado. Como também tem um significado a bênção que é ministrada no final do culto. Essa bênção acontece todas as vezes que nós nos reunimos aqui. E talvez nós ainda não paramos para pensar nessa bênção, ou pensamos pouco a respeito dessa bênção. Por isso que eu queria tratar com a igreja hoje a respeito desta bênção que Deus instrui Moisés, para instruir Arão e seus filhos a respeito dela, chamado de bênção araônica, que era um dos pontos altos da liturgia da sinagoga. Imagine, essa bênção foi dada para o povo de Deus em Israel, e ela foi ministrada por mais de 1000 anos no templo, no Antigo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, vocês se lembram que Jesus é abençoado por Simeão? Alguns teólogos vão dizer que a bênção de Simeão sobre o bebê Jesus é a bênção arônica. Quando Jesus termina o seu ministério, ele abençoou os seus discípulos, está lá em Lucas 24:50. Lutero sugere que a bênção que Jesus Cristo deu aos seus discípulos foi essa bênção araônica. É a bênção que até mesmo os gentios passaram a receber. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, verso 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os reformadores entendiam que a bênção ela estava conectada ao pacto de Deus feito com Abraão. Então, quando nós participamos desse momento no final do culto, ao recebermos a bênção, nós estamos participando de um pacto que foi estabelecido com Deus lá em Abraão. E essa bênção vem sendo ministrada na nação de Israel até o advento de Cristo, e a partir de Cristo essa bênção se espalha por toda a igreja cristã, e essa bênção chega até nós no século 21. Por isso, ela é tão importante, por isso, nós precisamos continuar praticando essa bênção, porque ela tem um conteúdo maravilhoso. É bênção de Deus para o seu povo. Disse o Senhor a Moisés, fala o verso 22, é Deus falando para os seus filhos. É Deus dizendo para o seu líder, né, para aquele que ele escolheu para libertar o povo da escravidão do Egito, que ele é um Deus relacional. Deus está falando com Moisés. Hoje nós falamos no culto de manhã que Deus falou com Noé. Deus fala com o seu povo.
E aí Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, vai dizer que havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala para Moisés, Deus dá uma ordenança a Moisés, Deus usa pessoas para falar a outras pessoas. Deus dá um recado para Moisés e fala para Moisés dar o recado para Arão, e Arão tem que dar o recado dele aos seus filhos, e o recado de Arão e dos seus filhos precisam ser passado para Israel, e o recado de Israel precisa ser passado para o novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o recado de Deus que foi dado a Moisés chegou a você hoje, como tem chegado todos os domingos e em outras ocasiões também, que as bênçãos do Senhor são ministradas. É a bênção de Deus sendo transmitida de geração em geração. É a bênção do Senhor se espalhando por toda a terra e chegando até a nossa vida. O tema a ser tratado nessa bênção, a bênção de Deus, para entendê-lo a gente tem que ver qual o significado da palavra barak, que é a palavra bênção no hebraico. A ideia da palavra barak é de uma ação contínua. É por isso que quando a gente vem ao culto domingo e aqui nós recebemos a bênção, essa bênção é uma bênção que vai nos acompanhar durante a semana. É como se Deus estivesse reafirmando através da sua palavra e por meio dessa bênção, de que o cuidado dele vai se multiplicar sobre as nossas vidas. Essa mesma palavra, barak, ela é usada quando lá em Gênesis 1, 22, o texto diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e da terra, se multipliquem as aves. Ou seja, quando Deus abençoa a sua criação, é uma bênção que deve permanecer, que deve continuar, que deve ser multiplicada. Por isso, a bênção de Deus envolve sua presença e sua ação. Somos um povo abençoado porque Deus está presente no nosso meio. Somos um povo abençoado porque Deus acompanha a nossa entrada e Deus também nos acompanha na nossa saída. Essa bênção tem um tema, o tema é esse, uma ação contínua. Mas essa bênção também tem um conteúdo. E qual é o conteúdo? Dr. Shedd vai dizer que essa bênção araônica, ela é objetiva, ela é gradativa e ela é completa. Tríplice repetição do nome do Senhor acontece na bênção. Alguns vão até dizer que o nome do Senhor aparece 3 vezes, fazendo alusão à Trindade, Pai, Filho e Espírito. Eu não acredito que chega a tanto, mas aparece 3 vezes, e na poesia hebraica, 3 vezes dá a ideia de completude. O nome do Senhor se repete por 3 vezes na bênção, isso dá a ideia de que ele realmente está presente, cuidando do seu povo. Cada verso possui 2 aspectos da bênção. Se você prestar atenção no verso 24, Deus abençoa, Deus guarda. Verso 25, ele resplandece o rosto e ele tem misericórdia. Verso 26, ele levanta o rosto e ele nos dá a paz. Os versos também na poesia hebraica, eles são progressivamente mais longos. A primeira parte da bênção tem 3 palavras, a segunda tem 5 palavras no hebraico, e a terceira tem 7 palavras. Olha que interessante. A bênção é resultado de um pacto e uma promessa divina de Deus que envolve, primeiro, o seu cuidado e a sua proteção. Quando você recebe a bênção, Deus está comunicando a você cuidado e proteção permanentemente. Deus conhece os riscos que você corre lá fora. Deus sabe dos perigos que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia, das desventuras, das possíveis dores que esse mundo pode nos provocar. Por isso, quando recebemos a bênção, nós temos a certeza de que o cuidado dele e a sua proteção também nos acompanha. Como nos ensina o Salmo 121, versos 7 e 8, que vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. É exatamente esta a ideia da proteção e do cuidado de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer: todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e também vos guardará do maligno.
É o Senhor quem nos guarda das adversidades, é o Senhor quem nos guarda do adversário. Por isso, quando temos a bênção dele sobre nós, nós estamos protegidos. Salmo 46, versículo 1 vai dizer que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente nas nossas tribulações. É por isso que precisamos sempre nos relembrar desse Deus que protege, desse Deus que livra, desse Deus que cuida, e a bênção ministrada sobre o povo de Deus, ela tem exatamente esse propósito, essa ideia. Lá em Arão, lá em Moisés, nos filhos de Arão, durante todo o período em que Israel peregrinou, quando ele conquista a terra, durante todo o período da nação, como nos dias de hoje. Isso mostra claramente que Deus tem cuidado do seu povo. A bênção é uma manifestação do cuidado de Deus em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os lugares, em todas as gerações. Em segundo lugar, a bênção de Deus envolve também a presença impactante do próprio Senhor. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Resplandecer o rosto envolve uma aceitação e favor. Deus só resplandece o rosto para quem é íntimo dele. Deus só se manifesta com poder para os seus filhos. Salmo capítulo 4, verso 6 diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Daniel capítulo 9, verso 17 diz: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Nós queremos que o rosto de Deus resplandeça sobre nós, porque o resplandecer do rosto de Deus sobre as nossas vidas nos trará o conforto, nos trará a paz, nos trará a sensação nítida da presença dele conosco, iluminando a nossa vida, coisa que o próprio Moisés experimentou. Um dia estava lá Moisés, eu sempre gosto de pensar nesse texto, né, como sendo uma situação corriqueira, porque era mesmo. Ele estava lá cuidando do gado do sogro, do Jetro, isso era normal, ele fazia isso todo dia. E são nas situações corriqueiras do nosso dia a dia que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. De repente você sai para trabalhar e você tem um grande livramento do Senhor, e você percebe claramente que ele resplandeceu o rosto sobre a sua vida. São em muitas situações e momentos que Deus resplandece o seu rosto sobre nós. E Moisés estava lá, trabalhando, cuidando do gado do seu sogro. De repente ele vê que alguma coisa diferente está acontecendo, diz o texto: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Era uma moita, né? Uma planta. Moisés olhou ali, estava cuidando do gado, de repente ele olha, vê aquela chama, e eis que a sarça ardia, pegava fogo, mas ela não se consumia, ela não queimava. Então disse consigo mesmo, sozinho, cuidando do gado, fala com ele mesmo: eu vou lá ver o que está acontecendo, que grande maravilha é essa, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus continuou: não venha até aqui, não chegues para cá, tira as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Isso é o rosto de Deus resplandecendo para os seus filhos. É quando Deus se manifesta poderosamente na nossa vida. E você há de convir que pelo menos em um momento isso aconteceu na nossa jornada cristã. Pelo menos no dia da nossa conversão. Deus se manifestou de modo poderoso, trazendo luz ao mundo de trevas que nós vivíamos, e claramente nós fomos tomados pela presença poderosa dele, que nos encheu de esperança, que nos encheu de alegria, que nos encheu de luz, a luz de Cristo que brilha em nossos corações. É esse rosto, o rosto resplandecente de Deus, que se manifesta na salvação em Cristo Jesus, que nós impetramos na hora da bênção. Que essa luz de Cristo continue iluminando os nossos corações. Sabe por quê?
porque Deus se manifestou de maneira resplandecente para Moisés, porque Deus tinha um propósito: livrar o seu povo da aflição. Deus sabe quem são os filhos que estão sofrendo. Deus sabe quem são as pessoas que estão passando por dificuldades. Deus sabe, aqui hoje à noite, quem entrou, porque está diante de uma situação que não vê saída. Você, assim como o povo do Egito, como o povo de Deus no Egito, você pode estar sendo escravizado emocionalmente, sendo escravizado mentalmente, sendo escravizado fisicamente, familiarmente, por alguma situação que está te aprisionando, que está causando sofrimento, dor no seu coração. O que esse texto vem dizer para nós é que quando Deus joga luz, Deus está dizendo para mim e para você: você não está sozinho nesse processo, porque eu sou o Deus que veio para libertar o seu povo, para trazer luz àqueles que estão em trevas, para dar esperança aos desesperados, para aquecer os corações daqueles que estão aflitos. Eu sou o Deus que transforma a sua realidade. Por isso que Ele faz o rosto dele resplandecer sobre nós, para nos encher da esperança que só Ele mesmo pode nos dar. Deus aparece numa chama. Moisés se aproxima maravilhado. Deus chama Moisés pelo nome, ele responde, ele tira as sandálias, ele se aproxima de Deus e Deus derrama misericórdia sobre ele. O profeta Joel, capítulo 2, verso 13, vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus está sempre pronto para manifestar a sua misericórdia nos seus filhos. Terceiro e último lugar, a bênção de Deus envolve o bem-estar e a felicidade do seu povo. Deus se interessa pelo nosso bem-estar, Deus se interessa pela nossa felicidade. Por isso a bênção termina com a paz. A paz. Paz é um estado positivo de bem-estar e a certeza de que tudo vai dar certo. Essa é a paz que o crente precisa ter. Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai dar certo. Um comentarista chamado Gordon Wennian, ele fala: à medida que as linhas da bênção se tornam mais longas, o seu conteúdo se torna mais rico, produzindo um crescendo que culmina na palavra paz. Paz. É isso que Deus deseja para o seu povo. A palavra paz foi traduzida para o grego na Septuaginta, eirene. Ela aparece 250 vezes no Antigo Testamento. Ela significa saudação, bem-estar, e é exatamente isso que Deus quer derramar nos corações dos seus filhos através da bênção. Quando a paz de Deus é retirada, resta a lamentação, como diz o profeta Jeremias no capítulo 16, verso 5. Shalom, bem-estar, prosperidade, saúde física. E essa paz que foi dada na bênção a Moisés para passar para Arão, para os seus filhos e para o povo, é a paz que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Um menino vos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem crê em Jesus Cristo tem a paz fluindo em seus corações. Quando Jesus está se preparando para ser assunto aos céus, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O apóstolo Paulo vai escrever que é essa paz que o Espírito Santo produz em nossos corações. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O propósito último da bênção é fazer com que o povo de Deus entenda que o nosso Deus é a nossa única fonte de paz. É Ele que organiza o nosso mundo interior. É Ele que nos faz descansar, mesmo em meio às lutas e às tribulações. Ele deixa sobre nós a sua paz. Para terminar, o verso 27 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel,
e eu os abençoarei. O propósito final da bênção é fazer com que o nome de Deus seja glorificado sobre o seu povo. É que o nome de Deus esteja sobre o seu povo. E a bênção de Deus assim estará sobre nós. Eu quero concluir. Quero concluir dizendo que é difícil voltar aos tempos antigos, quando nós pedíamos bênção aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. É um hábito que não é fácil você reinseri-lo na cultura. E às vezes também pedir bênção da boca para fora, e nem saber no que está falando, né? E o bençoe como resposta. É melhor mesmo falar bom dia. O que nós não podemos fazer é tornar as bênçãos que acontecem no final do culto uma coisa também costumeira, que a gente nem pensa mais no que está sendo falado. As bênçãos que são ministradas dominicalmente, elas foram dadas aqui, pelo próprio Deus, a Moisés, a Arão, para que nós, ao sairmos deste lugar, lembremos que a bênção de Deus vai nos acompanhar durante a semana. E é por isso que os nossos corações precisam estar sempre preparados para recebermos dessas palavras, que certamente nos animam na jornada, semana após semana, entendendo que Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos guarda, Deus é quem resplandece o seu rosto sobre nós, Deus é quem tem misericórdia de nós, Deus é quem levanta o rosto sobre nós, e é Deus quem nos dá a paz. Essas convicções precisam estar em nossos corações, todos os domingos, quando recebemos a bênção do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a bênção que o Senhor deu a Moisés, para que Moisés passasse para Arão, Arão aos seus filhos ao povo de Israel, e chegasse até nós hoje. Essa bênção, ela traz no cerne conteúdos que são fundamentais para a nossa jornada cristã. A certeza de que o Senhor nos protege, a certeza de que o Senhor nos guarda, a certeza de que o rosto do Senhor resplandece sobre nós, a certeza de que o Senhor tem misericórdia de nós, a certeza de que a paz do Senhor nos acompanha, Deus. Pai, que o Senhor mesmo esteja encharcando os nossos corações dessas convicções, para que nós descansemos em Ti, lembrando sempre que quando nos reunimos para Te adorar, para Te bendizer, porque o Senhor se faz presente aqui, mas quando saímos daqui, o Senhor vai conosco, porque a Tua bênção está sobre nós. Que esta, Deus, verdade, possa nos manter sempre vivos, atentos àquilo que o Senhor estabeleceu há tanto tempo atrás e que continua confortando os nossos corações. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.